Jesus existiu, isso é um fato, mas como isto foi comprovado? Até que ponto os relatos são confirmados? Até que ponto sabemos sem a necessidade de fé? Se a gente parar para pensar na história da humanidade, vamos encontrar muita gente que foi importante, que mudou o mundo de alguma forma. Mas, sejamos sinceros, poucas figuras conseguem se comparar ao impacto de Jesus de Nazaré. Olhando para trás e partindo do princípio de que ele realmente existiu, Jesus, sem dúvida, uma das pessoas mais famosas que já pisou nesta terra. O impacto dele na nossa cultura, na nossa história e, claro, nas grandes religiões, é simplesmente gigantesco. Ele é a figura central do cristianismo, do islamismo e até da fé bahá'í. Mas, ao mesmo tempo, Jesus é uma figura misteriosa, quase esquiva. Se você perguntar para 10 pessoas, terá 10 visões diferentes sobre quem ele foi, o que ele representava e se ele sequer existiu de verdade. É um debate que ferve entre historiadores até hoje, com muitas discordâncias. Mas é exatamente por isso que o assunto é fascinante. E é o que vamos desvendar neste vídeo. Quem foi Jesus de Nazaré? Eu, particularmente, gosto da figura de Jesus descrita nos evangelhos do Novo Testamento. Ele parece um cara incrível, não é? Mas aqui está o X da questão: quão precisos são os evangelhos ao descrever a vida e os ensinamentos reais de Jesus? Para o cristianismo tradicional, Jesus é a encarnação da Palavra de Deus, o Filho da Santíssima Trindade, ou seja, o próprio Deus. Já para os muçulmanos, bahá'ís e alguns grupos cristãos minoritários, ele é um grande, embora humano, profeta que trouxe a revelação de Deus, assim como Maomé ou Moisés. E a lista de interpretações segue. Alguns hindus o veem como um avatar de Vishnu, outros o consideram um mito criado pelos primeiros escritores cristãos, e ainda há quem o veja como um ser iluminado da nova era. Existe até aquela teoria mais radical de que a figura de Jesus seria uma metáfora para um cogumelo psicodélico que trazia iluminação. Com tantas visões, como a gente pode saber qual é a mais correta? A verdade é que, simplificando, não podemos ter certeza absoluta. Mas a história é muito mais complexa do que isso. Historiadores e acadêmicos tentam há séculos descobrir quem foi o Jesus histórico. E para isso, eles usam uma metodologia rigorosa, buscando fontes o mais confiáveis possível. O ideal seria ter evidências diretas, algo escrito por ele, uma casa, objetos. Mas para Jesus, não temos praticamente nada de evidências materiais. Nenhum vestígio arqueológico que prove sua existência de forma irrefutável. A falta de provas diretas levou à teoria de que Jesus nunca existiu, que ele seria uma construção posterior dos cristãos. No entanto, a maioria dos acadêmicos e historiadores concorda que Jesus foi, sim, uma pessoa histórica real que viveu na Palestina do primeiro século. E por que eles pensam assim? Por causa das fontes que temos, que são consideradas convincentes o suficiente. Não temos fontes contemporâneas exatas da vida de Jesus, mas elas começam a aparecer logo depois. As fontes escritas mais antigas são as cartas de Paulo, escritas por volta do ano 50 depois de Cristo, apenas 20 anos após a morte de Jesus. Paulo nunca o conheceu, mas suas cartas provam que logo após a crucificação, já existia uma comunidade de seguidores de Jesus espalhada pelo Império Romano. Depois vem os 4 evangelhos. O Evangelho de Marcos é o mais antigo, escrito por volta de 70 depois de Cristo, e o de João, o mais tardio, na década de 90 depois de Cristo. Eles não foram escritos pelos discípulos, mas por autores cristãos posteriores. Embora sejam fontes tendenciosas, elas são consideradas historicamente significativas e confiáveis em muitos aspectos. Mas o que realmente convence os céticos são as fontes externas não cristãs, que surgiram poucas décadas depois. A mais importante delas é a do historiador judeu Joséfo. Em seu livro Antiguidades, escrito por volta de 93 depois de Cristo, ele menciona Jesus. Na primeira passagem, ele fala de um evento em 62 depois de Cristo. Então ele reuniu o sinédrio de juízes e trouxe diante deles Tiago, o irmão de Jesus, que era chamado de Cristo, e alguns outros, e quando ele formou uma acusação contra eles como violadores da lei, ele os entregou para serem apedrejados. A segunda, e mais polêmica, é conhecida como Testimonium Flavianum. Nesta época apareceu Jesus, um homem sábio, se de fato se deve chamá-lo de homem, pois ele era um realizador de feitos surpreendentes, um mestre de pessoas que recebiam a verdade com prazer. E ele ganhou um seguimento tanto entre muitos judeus quanto entre muitos de origem grega. Ele era o Messias.
E quando Pilatos, por causa de uma acusação feita pelos homens mais importantes entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amavam anteriormente não deixaram de fazê-lo, pois ele lhes apareceu no terceiro dia, vivendo novamente, assim como os profetas divinos haviam falado dessas e de inúmeras outras coisas maravilhosas sobre ele. E até hoje a tribo dos cristãos, nomeada em sua homenagem, não se extinguiu. A maioria dos acadêmicos concorda que esta segunda citação foi adulterada por cristãos posteriores, pois Joséfo, sendo judeu, não o chamaria de Messias ou afirmaria a ressurreição. Mas mesmo tirando o tempero teológico, a essência permanece. Existia um homem sábio chamado Jesus, com muitos seguidores, que foi executado por crucificação por Pôncio Pilatos e continuou a ser seguido após sua morte. Outra fonte poderosa é o historiador romano Tácito. Em seus Anais do Império Romano, escrito em 115 d.C., ele comenta sobre o grande incêndio de Roma em 64 d.C. Nero acusou falsamente aqueles a quem a população chamava de cristãos. O autor deste nome, Cristo, foi morto pelo procurador Pôncio Pilatos enquanto Tibério era imperador. Mas a perigosa superstição, embora suprimida por um momento, irrompeu novamente, não apenas na Judéia, a origem deste mal, mas até mesmo na cidade de Roma. Essas fontes, junto com os evangelhos, formam a base para o que podemos saber sobre Jesus. Com base em tudo isso, o que a maioria dos historiadores concorda sobre Jesus? Jesus de Nazaré era um homem judeu que nasceu por volta do ano 0, ou 4 a.C., e viveu na Palestina do primeiro século. 2. Ele reuniu seguidores com sua pregação, que focava na ideia de que o reino de Deus estava prestes a chegar. 3. Ele foi visto como um problema pelas autoridades e foi executado por crucificação por Pôncio Pilatos por volta do ano 30 d.C. 4. Logo após sua morte, seus seguidores estavam convencidos de que ele havia ressuscitado. Este é o esqueleto da história que a pesquisa histórica nos oferece com mais certeza. Tudo que vai além disso entra no campo da especulação e das teorias. E é aí que a coisa fica divertida. Como sabemos tão pouco sobre o Jesus histórico, ele se torna infinitamente maleável. Cada grupo tenta encaixá-lo em sua própria narrativa. Jesus era um socialista, Jesus era um feminista, Jesus era um revolucionário radical. A conclusão mais forte entre os acadêmicos é que Jesus era um homem judeu que operava dentro de um contexto judaico. Ele falava de temas como o Filho do Homem, o Messias e o Reino de Deus, todos conceitos da religião judaica. Ele se encaixava perfeitamente no movimento do apocalipticismo judaico da época, que pregava a chegada iminente de um evento apocalíptico e o julgamento final. Por isso, muitos acadêmicos veem Jesus como um profeta apocalíptico e Messias que alertava seus conterrâneos judeus sobre a chegada do Reino de Deus. A identidade de Jesus como judeu e o contexto histórico em que ele viveu são o ponto de partida para qualquer teoria sólida. No fim das contas, Jesus é um símbolo poderoso que significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Temos pouca certeza histórica, mas os pontos básicos são claros. Ele foi uma pessoa real que viveu na Palestina do primeiro século. Era judeu e tinha seguidores. Foi executado por crucificação por Pôncio Pilatos, seus seguidores acreditaram que ele ressuscitou dos mortos. Espero que esta análise tenha ampliado sua visão sobre a figura histórica de Jesus de Nazaré. A fé em relatos miraculosos é uma escolha. A dúvida da existência histórica do personagem é completamente descartada, e os fatos comprovam isto. Se inscreva no canal e se torne um crentelho.